Bem-vindos a mais uma edição do Unitel Go Talks. O tema de hoje é o marketing na era digital e para nos falar mais sobre este tema tão interessante temos Teodoro Fernandes e Janira Bula. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos vê, consoante a hora em que nos vê, a mim chamam-me Teodoro Fernandes. Eu sou o pai de gêmeas como primeira profissão e nas horas livres costumo estar de diretor de marketing na Unitel. Falar aqui um bocado do percurso Unitel. A empresa foi criada sensivelmente há 20 anos. Na altura em que foi criada, obviamente, não trabalhava para a Unitel, mas tive a oportunidade de trabalhar para uma das empresas que fez a construção da marca e trabalhou também no lançamento da própria marca itself. Obviamente que estando a ver de fora não é a mesma coisa que estar cá dentro. Quando comecei, na altura, era meio hippie e não gostava, por exemplo, de colocar uma camisa ou vestir uma camisa, vestir um blazer e coisas assim desse género. Era dos tipos que achava que, com a minha forma de estar, meio irreverente, meio against the world, fosse salvar o mundo. Mas acredito eu que essa minha perspectiva de completamente diferente ou de outsider ajudou de alguma forma a fazer da empresa aquilo que é hoje. Todos os anos, desde que cá estou, têm sido desafiadores. A maior concorrência do que o nosso concorrente mais direto temos sido nós mesmos, a partir do momento em que decidimos desafiar-nos a sermos melhores todos os dias, a inspirarmos pessoas. Para que tenham uma ideia, eu levo muito a sério pilares da marca como a liderança, como a confiança, como a inspiração, como colocar o cliente em primeiro lugar e o patriotismo também. Tudo aquilo que fazemos nos dias de hoje e desde o início da marca tem como perspectiva fazer cumprir essa promessa e garantir que aquilo que nós temos de valor efetivamente é entregue ao nosso consumidor. Mais do que tudo o resto, a promessa de valor que nós temos para apresentar como marca é efetivamente satisfazer as necessidades do nosso consumidor. Nós identificámos-la, estudámos-la e quando tentamos adressar uma promessa ao mercado, tentamos ter sempre a certeza que aquilo que vamos entregar vai de encontro com as expectativas. Teodoro, mais uma vez obrigada por estares aqui conosco, por partilhares aqui o teu histórico pessoal e o teu histórico dentro da Unitel, esta marca que levas ao peito. Mas queremos saber também um bocado mais sobre o teu lado B. Como é que tu te defines? Como é que tu olhas para a vida? Qual é o teu propósito de vida? Bem, são muitas perguntas numa só. Eu me defino como sendo um ser esquizotímico, muito pouco sociável. Primeiro, para não ser saciável aos outros. Quanto a propósito de vida, eu costumo defini-lo como, quando aprendi enquanto miúdo, tive a oportunidade de ser escoteiro, é deixar o mundo melhor do que o encontrei. Com relação a marcas que eu quero deixar, eu sou existencialista, acho que mais do que uma marca que eu quero eventualmente deixar são as marcas que eu criei. Muito bem. E os teus tempos livres, como é que tu o ocupas? Sendo que não és uma pessoa muito sociável, como é que normalmente ocupas os tempos livres? Bem, costumo fazer alguns esportes, como natação, golfe, sempre que tenho tempo, sendo que pratica-se um bocado distante aqui da cidade. Também leio imenso. E agora criei um hobby, que é um bocado também pedido de alguém, de começar a fazer um Ready-Zode. Para explicar, um Ready-Zode é um programa de rádio que é mais um episódio realizado na rádio. Ok, e isso tem-te dado algum gozo? É um desafio muito grande? Digamos que sim, é desafiador, porque eu retrato alguns temas que requerem alguma investigação e não tendo um staff por trás para fazer isso, torna o processo um bocado mais difícil.
na medida em que também tenho de pesquisar ou baixar música, sendo que eu até tenho as músicas no aplicativo, mas depois não tenho as músicas com licença para conseguir fazer o upload para o aplicativo e fazer acontecer. Nesses últimos tempos de pandemia, sendo que eu não podia deslocar até um estúdio, sendo que nós, na Unitel, adotamos a estratégia de entrarmos para o teletrabalho, mal os sinais de contágio começaram a aumentar, eu desafiei-me também a aprender a editar áudio e acho que hoje faço relativamente bem. Ainda bem. Essa vontade de deixar o mundo um pouco melhor do que encontraste é uma máxima que, se não me engano, é do Baden-Powell? É uma máxima do Baden-Powell, exatamente. Como é que tu consegues fazer isso no teu dia-a-dia? Penso que tudo passa pela educação. Penso que por mais status que tu tenhas, por mais dinheiro que tu tenhas, por mais conhecimentos que tu tenhas, a forma como tu tratas as pessoas que te rodeiam diz tudo. Embora seja um tipo esquizotímico, ou seja, traduzindo aqui em miúdos, introvertido, isso não me impede de ser benevolente, ser parceiro das outras pessoas. Sempre que eu pensar que se calhar podia fazer alguma coisa que beneficiasse a outrem, eu pôr-me nos sapatos de outrem, penso que estou a deixar o mundo melhor do que aquilo que encontrei. Se eu puder fazer uma coisa pelo meu semelhante hoje, por que não fazê-lo hoje e deixá-lo à espera amanhã? Penso que são pequenas atitudes que depois, somadas, tornam-se em grandes exemplos. Certo. E nestes grandes exemplos que hoje pronto, representam a tua forma de ser e de estar, é uma coisa que vem já desde a infância, é uma vontade que sempre tiveste. Como é que foi este percurso da tua infância, adolescência, os primeiros anos da juventude, até este Teodoro que nós temos hoje? Uau! A minha infância foi fantástica. Nós éramos miúdos e sabíamos ser miúdos. E acho que isso permitiu olhar para as coisas da forma como eu olho hoje. Eu costumo contar algumas vezes histórias de que a minha avó, apesar de ter uma casa na cidade, tinha uma casa ao pé da praia, tipo no município da Samba, ao pé dos pescadores, e aquele era efetivamente o meu spot, porque ali efetivamente nós podíamos brincar e sermos miúdos. Eu tive a felicidade de ser miúdo, e quando se tem a felicidade de ser miúdo, cresce adulto, sem algumas traumas ou alguns mágoas que geralmente os miúdos transportam quando vão para a idade mais adulta. Ou melhor, dizendo, foi one step at a time, ou seja, demos um passo de cada vez e permite ser quem eu sou hoje. Pois, muito diferente daquilo que temos nos dias de hoje, a maneira como os miúdos hoje vivem a sua vida, a sua infância, o tipo de brincadeiras, os interesses em si são totalmente diferentes. Acho que cada coisa a seu tempo. Também devemos reconhecer, de certa forma, que os mais novos de hoje levam algumas cargas psicossomáticas nossas e é normal que hoje tenham determinadas formas comportamentais que nós achamos estranho, da mesma forma como nós não nos adequávamos, se calhar, ao tempo dos nossos pais, eles também, se calhar, não se adequam a nós. Hoje, aquilo que é desafiador é transformar todo o conhecimento que eles conseguem aurir de forma muito mais fácil, porque estão muito mais expostos do que tivemos na altura, ou seja, transformar esta informação toda que eles recebem em conhecimento. Penso que hoje esse é efetivamente o grande desafio. Muito bem, e por falar em desafios, gostaria agora que falássemos aqui sobre esta parte do teu percurso profissional. A nível da Unitel, a Unitel está próximo de celebrar os seus 20 anos. De quantos destes 20 anos é que tu, Teodoro, fazes parte? Uau! Como colaborador efetivo, mais de 14 anos. Para contar um bocado aqui da minha história, no início, eu saí de uma empresa que prestava serviço à Unitel. Eu não tinha pretensões de trabalhar para mais ninguém, tão desiludido que estava com algumas coisas que tinham acontecido. Então, adotei uma estratégia de vida que eu trabalho para quem eu quiser. E foram, se calhar, os melhores momentos da minha vida também, porque eu costumo confessar que cometi uma grande estupidez sair da empresa em que eu estava, porque chateei-me com o antigo proprietário. E, na altura, ele dava-me tudo. Eu não tinha que me preocupar com nada, ou seja, desde o motorista, casa, comida.
Eu não tinha que me preocupar com nada. A única preocupação que ele queria que eu tivesse é que eu efetivamente entregasse, que eu trabalhasse. Depois, quando eu volto a ter que depender de mim próprio, eu era um tipo altamente dependente das mordomias que me davam. No fundo, não eram de todo mordomias, ou seja, era uma condição que nós combinamos que assim fosse para que eu conseguisse ter uma melhor performance. E eu, quando venho para aqui, venho nessa perspectiva de não ter que assinar contratos com ninguém, não ter horários, não ter uma série de requisitos que são normais numa organização como aquilo que estava a tornar a Unitel. Mas se for contar o tempo que eu já presto, são mais de 16 ou mais de 17 anos. É uma história de vida com muitos momentos. Verdade. E um deles é exatamente este da entrada. Normalmente, quando se entra para uma empresa nova, há um conjunto de expectativas, tanto por parte de quem entra como da própria empresa, desde a direção. E a área de marketing em si da Unitel é uma das áreas que faz parte do coração da empresa. E tu trabalhaste nesta área, ou trabalhas nesta área desde sempre? Sim, trabalho nesta área desde sempre, desde o começo. Desde o momento em que éramos para aí 4 pessoas até evoluirmos para o número de pessoas que somos hoje. Para teres uma ideia do ponto de vista de percurso, eu começo apenas a fazer direção de arte. Para explicar a coisa em miúdos, os diretores de arte são geralmente aquelas pessoas que na agência organizam os layouts, organizam os bonecos. Okay? Eu começo a fazer isso efetivamente na Unitel. Depois vieram outros desafios até ocupar a função que ocupo hoje. Se me perguntas se há 14 anos eu pensava que um dia fosse ser diretor da Unitel, não. Há 14 anos eu pensava que se calhar nos próximos 4 anos, fomos contar, se calhar 12 anos para trás, eu iria estar na Austrália a fazer surf, a ensinar os miúdos a fazer surf. Isso era Era o teu grande desejo. Era o meu sonho de consumo. E que eu contei a um colega meu. Ele copiou-me o sonho e foi fazer isso na Austrália. Disse, my goodness, nunca mais conto nada especial a ninguém. Mas se calhar ainda há esta oportunidade, não é? Porque enquanto há vida, há esperança. Sim. E os nossos sonhos, na verdade, acabam por dar-nos essa energia de estarmos vivos e fazermos as coisas acontecerem todos os dias. Se vir bem, a parte daquilo que é a nossa assinatura de campanha hoje, sendo que nós já cumprimos com a promessa enquanto marca de aproximar as pessoas. Antigamente nós assinávamos com a Unitel o próximo mais próximo. Nós hoje em dia, embora não digamos claramente que não temos o endorse da assinatura por baixo da marca, nós assinamos as campanhas como a Unitel é o futuro. Faz parte disso, tudo aquilo que nós transmitimos enquanto marca, nas coisas que fazemos, na abertura que nós temos para o mundo, na inovação que nós trazemos para dentro de Angola e não só, é criar essas perspectivas de que existe algo mais para lá do sol, ou seja, por cima das nuvens escuras, de certeza haverá um sol pronto ou disposto a resplandecer. No fundo, essa é a mensagem que nós queremos poder deixar. Certo. E em relação a marketing, não vou fazer aquela pergunta, pronto, catedrática, não é, do que é o marketing, mas qual é a tua visão de marketing, principalmente tendo o conhecimento que tens sobre a realidade nacional e internacional, mas uma visão tua e simplista e direta, o que é marketing? Essa é daquelas discussões que costumam gerar sempre conclusões éticas erradas, aparentemente certas. Há aqui algumas confusões relativamente àquilo que são as ferramentas do marketing, como a disciplina e aquilo que é o marketing itself. A marketing é estratégia, ok? Puro e duro. É a pesquisa de mercado, é a inteligência de negócio, é aquilo que sustenta o teu business plan. Sempre que vais fazer um determinado projeto, a partir do momento em que começas a pensar que concorrência que eu tenho, como é que eu vou fazer isso, a que preço vou vender, e vais fazer o benchmark daquilo que se está a fazer lá fora, identificar a tua potencial concorrência direta e indireta. Quando falo em concorrência indireta, imagina que um episódio, se você vender livros e antes da sua livraria houver uma pastelaria, provavelmente o concorrente não será a livraria que está a 1 km de distância, será a pastelaria que está ao pé de si. Então,
que estratégia você vai utilizar para juntar o útil ao agradável, ou como se diz às vezes aqui na gíria, a fome com a vontade de comer. Marketing é só isso, é estratégia. E depois, dentro do marketing, existem várias outras disciplinas ou ferramentas que permitem com que aquilo que é a tua estratégia se possa manifestar e possa ser perceptível na mente do consumidor. Certo. Então, neste sentido, nós podemos dizer que dentro do marketing há vários propósitos, mas o principal propósito é apresentar um produto ou um serviço a um público-alvo. Não necessariamente. Onde é que não é tão assim? Vamos voltar para o início. O marketing é, sobretudo, estratégia. Depois, existem ferramentas do marketing que permitam que essa estratégia seja visível. Se calhar quero correr já para falar um bocado do branding, que no fundo tem o propósito de tornar as marcas visíveis, de garantir que há uma diferenciação entre uma marca e a outra, e a seguir tem a publicidade, cujo primeiro objetivo é chamar a atenção sobre aquilo que se quer fazer. A publicidade pode ter várias formas, pode ser educativa, pode ser humorística, pode ser afirmativa, tem vários tons de publicidade. Isto é também uma ferramenta. Hoje costuma-se falar... E isso confunde-se muito às vezes, não? Sim, confunde-se inúmeras vezes a publicidade do marketing. A publicidade é uma consequência da estratégia, que é o marketing. Que é o marketing. Depois também é um outro ponto, hoje costuma-se falar muito do marketing desportivo ou marketing digital. Na realidade, o que as pessoas querem dizer é estratégia desportiva para um determinado segmento da empresa, estratégia digital. Não existe o tal marketing conforme é percepcionado pelas pessoas como sendo isto, o marketing digital é uma coisa, o marketing desportivo. Agora há um marketing para tudo. Era o que eu ia dizer agora, porque há um sem número agora de categorias que estão direto ou indiretamente ligadas ao marketing e geralmente nós vemos a comunicação em muitas áreas ser feita desta forma. Será que isso tem a ver com a percepção ou o conhecimento de quem está por detrás da matéria? Não só, o marketing é também percepções, atenção. Essa é a primeira grande definição do marketing, percepção. Quando entenderes isso, vais conseguir entender tudo que vem a seguir. Voltando um bocado atrás, quando falava da questão das ferramentas, nós confundimos as ferramentas, confundimos os canais, confundimos tudo. E é essa confusão de conceitos ou de preceitos que permite que as coisas não sejam melhores do que aquilo que são. Mas essa entrevista, ainda bem que não é para sermos académicos, obviamente que depois as pessoas que virem vão contestar, mas eu costumo inúmeras vezes dizer que nem todo discurso lógico é verdadeiro. Portanto, dito isto, é preciso investigar um bocado mais antes de chegar a conclusões que as pessoas facilmente costumam chegar. E também para garantir aqui que as coisas na Unitel não são feitas ao acaso ou porque houve vontade de um determinado departamento que decidiu fazer A, B ou C e as coisas são assim materializadas. Certo. Todas elas partem do princípio que temos que entregar uma proposta de valor, nós temos que ouvir o nosso consumidor e às vezes até fazemos vox pop para, no fundo, solidificar as nossas decisões. Nós temos cá meios e mecanismos que nos conseguem ajudar a identificar até que ponto nós conseguimos ser granulares na identificação daquilo que é a necessidade que devemos satisfazer. Penso que isso tudo nos ajuda, mas depois vamos à rua perguntar ao nosso cliente final o que é que ele pretende de concreto e nós tentarmos entregar uma proposta que vá de encontro com a necessidade que achamos que deve ser satisfeita. E este desafio de realmente comunicar e de entregar a este público que tem essa expectativa e várias expectativas sobre a Unitel em termos de serviços, em termos de marca, é um desafio que é presente todos os dias, principalmente na direção de marketing. Como é que tu fazes esta gestão deste desafio diário? Well, I love it. Não é algo que nós possamos certamente responder a tudo de forma imediata, mas nós hoje, na era da inteligência artificial, há aqui coisas que nos permitem identificar tendências muito antes delas se manifestarem de forma vociferada, como às vezes acontece em alguns canais de internet ou em alguns mass media.
nós conseguimos identificar esse tipo de trends e ser glandulares o suficiente para, em tempo útil e em tempo oportuno, entregar isto. Mas, depois tens aqui também o fator educação. Nós ainda temos debilidades como os nossos clientes não perceberem que nós temos um tarifário, os nossos clientes não perceberem que nós temos vários pacotes e ofertas diferenciadas para qualquer capacidade de carteira. Não queremos com isso dizer que as pessoas não têm capacidade para comprar o nosso serviço ou o nosso produto. Nós, obviamente, segmentamos a nossa oferta e cada pessoa que tenha um determinado rendimento, naturalmente, faz escolhas relativamente a onde vai empregar mais a sua despesa. E, em função disso, faz uma escolha. Mas é preciso conhecer, é preciso também haver aqui algum interesse do nosso consumidor no sentido de entender o que existe para além daquilo que ele conhece, explorar o grau de oportunidades todas que existem dentro da Unitel para conseguir ter uma oferta de valor que o satisfaça de concreto. Porque não é possível fazer uma comunicação que abranja, atinja todos os alvos. Obviamente que nós tentamos fazer sempre de forma segmentada ou fazemos sempre de forma segmentada, mas no fim do dia nem sempre o nosso segmento, ou aquele segmento a quem nós queremos adressar, é aquele que se interessa por aquilo que nós estamos a tentar entregar. E às vezes as pessoas fazem um downgrade no consumo porque efetivamente a proposta de valor é mais barata, mas depois não tem determinados outros add-ons que lhe satisfaçam e ele acaba criticando a oferta quando a oferta não foi desenhada para ele, quando existem até canais de distribuição que têm essa oferta que é para esse determinado consumidor. Pois é, e esta parte mesmo aqui da relação do consumidor com a empresa e com a marca leva-nos aqui ao conceito de branding e ao conceito de brand love. Então, gostaria aqui que partilhasses connosco, Teodoro, a tua visão também sobre esta questão do branding e como é que tem sido trabalhado o branding da Unitel. Com relação a como fazer uma brand love, não é uma ciência exata. A forma mais eficaz de se criar uma brand love é sermos capazes de entregar, de cumprir com as nossas promessas, sermos confiáveis e sermos confiáveis, né? Penso que nos dias de hoje, se quiserem saber qual é o segredo para se fazer uma brand love, já não são grandes campanhas de comunicação que no fim do dia hoje servem mais para esconder problemas de estratégia do que propriamente para adressar um determinado problema. E quando nós criamos as brand loves e quando nós optamos por usar ferramentas como o branding, estamos a tentar solucionar questões como, na maior parte das vezes tu tens uma atitude e depois tens um comportamento. E o teu insight deve ser claro sobre o que é que se pretende mudar. Se é a atitude do consumidor ou se é o comportamento. Mas voltando à vaca fria, que este carneiro é quente, a melhor forma, se querem um conselho do Teodoro relativamente àquilo que são as melhores táticas para se conseguir ter uma love brand, hoje em dia o customer care, ou o cuidado com o cliente, o atendimento ao cliente, é o novo marketing, é a nova estratégia. E depois vem o RH. Se você não conseguir vender aquilo que faz para as suas pessoas, não vai conseguir vender para fora. A forma como trata o seu colaborador, as propostas que tem para o seu colaborador, o environment todo que se cria à volta da empresa. Eu posso dar aqui um exemplo muito específico que existe na Unitel, que é o Somos Unitel, que é no fundo uma cultura organizacional que consiste em 3 Cs, que é o colaboração, compromisso e confiança, que é para dentro da organização, e depois vem o colocar o cliente em primeiro lugar, o ser fonte de inspiração e o liderar em todos os processos que nós fazemos. Se conseguir entregar essa promessa de valor de ser efetivamente eficaz com relação ao customer care, facilmente consegue ser uma love brand. E neste sentido, há marcas tanto nacionais como internacionais que conseguem entregar este valor e são reconhecidas pelo público como love brands. Há algumas assim em particular que te inspirem ou que prendam a tua atenção? Sim, há várias. Vou começar por marcas nacionais que são marcas de referência, e atenção que uma coisa é percepção
E outra coisa são todos os vetores que nos permitem identificar os valores que essas marcas têm. Nós temos cá marcas como a Unitel, em primeiro lugar, que é uma love brand, e se formos olhar para os NPS, para explicar aqui a quem nos ouve, o NPS é um estudo que se faz, que prevê medir a tradução à letra, no fundo aquilo é um Net Promoter Score, que visa identificar quem são as pessoas que te recomendariam usar a marca Unitel ou os serviços da marca Unitel e quem são as pessoas que não recomendariam. Nós estamos com uma percentagem boa, ou seja, muito boa. Há marcas que assim me lembram a seguir a Unitel, a TAG. A TAG é efetivamente uma marca de referência nacional, é uma love brand. A Sonangol também é uma marca de referência e uma love brand, se não mesmo a primeira marca do país, depois da Unitel, é óbvio. E também temos a Kuka. Do ponto de vista do trabalho que estas marcas fazem, vamos dizer, vamos falar da publicidade que elas apresentam, porque é sempre o primeiro fator a ser identificado e depois vem o serviço, a utilidade que ela tem e a relação que ela tem com o consumidor. Não tenho muita informação sobre o que têm feito nos últimos tempos, mas reconheço aqui e digo sem qualquer medo de errar que são essas as marcas nacionais que mais me inspiram. As internacionais ficam para os internacionais, vamos focar-nos em nós que estamos cá e fazemos a coisa acontecer. Um dos conceitos associados ao marketing como tal é a gestão de marca. Então, eu quero agora saber o que é uma marca e qual é a principal diferença entre um logo e a marca. Muito boa pergunta. As respostas, além de serem às vezes coloquiais, são também semânticas. Vamos tentar desfazer aqui alguns achismos, que é a ciência mais forte nos dias de hoje, que é a geometria, que é a ciência de achar. Uma marca é efetivamente a percepção que as pessoas têm sobre um determinado produto ou sobre um determinado serviço. É um nome que se dá, mas mais do que o nome é a percepção que se tem sobre aquilo que se obtém. Agora, falando do logotipo, primeiro é preciso nós sabermos definir o que é o logotipo. O logotipo é um tipo de fonte ou características escritas que definem a forma como se escreve ou como se designa uma marca. E depois, no logotipo, também temos uma parte que é o símbolo, que no fundo demonstra outras partes intrínsecas ou partes emocionais que transportam a marca para um outro universo. Essa é a definição mais simples do que se pode dar sobre o que é efetivamente uma marca. Nesse sentido, então, Teodoro, como é que vês a evolução da comunicação em Angola, em termos de marcas e de produtos e serviços? Olha, é também uma pergunta bastante interessante, porque eu vou voltar um bocado atrás na definição das coisas. Acho que o objetivo de qualquer marca é dominar a categoria em que ela está inserida. E penso que nós temos feito isso bastante bem. É um achismo aquilo que se diz, e porque a pergunta naturalmente vai um bocado dirigida a querer perceber se nós já fazemos tudo cá, internamente, né? Se há efetivamente... Sim, porque depois vem a questão da cadeia de valor da indústria, perceber se o processo de comunicação já é feito de A a Z localmente. Pois, fazem-se já muitas coisas localmente. O que não devemos confundir é o facto de localmente ainda temos algumas necessidades para algumas áreas em específico, ou se ir buscar alguma expertise internacional. Vamos lá ver as coisas da forma como devem ser vistas. Voltando aqui para casa, eu em tempos vi um podcast qualquer, uma discussão, um fórum qualquer em que se dizia, por exemplo, que na Unitel as pessoas que trabalham no marketing, que fazem as campanhas, são marcianos e que nem sequer eram angolanos e que nem sequer viviam cá e que havia uma disparidade ou havia uma realidade completamente dispar daquilo que se vive cá. Eu sou angolano. 99,9% da equipa que trabalha comigo no marketing, os meus colegas,
Aqui eu posso, sem medo de errar, dizer que é a melhor equipa do país, é uma equipa fantástica, são os melhores profissionais da área. Os outros que não se ofendam, esforcem-se também por serem melhores, são angolanos. Portanto, nós contratamos, na sua maioria, agências ou empresas nacionais. Agora, que elas depois vão buscar algumas valências internacionalmente, isso já é uma outra conversa. Eu vou falar aqui de uma área que nós efetivamente temos déficit. Nós temos déficit em copies, temos déficit em diretores de arte. Temos até muitos bons miúdos a mexerem em softwares, a fazerem todos os efeitos de um software, que até percebem alguma coisa de linguagem gráfica, mas que têm dificuldades enormes em interpretar um briefing. Porque não é tão fácil dizer o óbvio como se diz. Quando tens de fazer, por exemplo, um cartaz, é efetivamente difícil passar uma mensagem que seja catchy. E para isso é preciso ter alguma formação, alguma informação e alguma sensibilidade estética que nem sempre é possível ter. Às vezes nós confundimos o trabalho que faz um jornalista ou o trabalho que faz um artista plástico ou um desenhador qualquer como uma pessoa facilmente adaptável para fazer isso. São coisas totalmente diferentes. Hoje, essa disciplina já tem formação superior e houve essa necessidade de se fazer essa formação superior para haver uma interpretação que fosse factual e que fosse possível provar daquilo que efetivamente se quer entregar, porque de outra forma não se faria. A indústria nacional começa a crescer, nós fazemos tudo cá, nós produzimos todos os nossos filmes cá, nós produzimos os nossos cartazes todos cá e não deixam nada a desejar aquilo que se faz lá fora. Há algumas coisas que do ponto de vista técnico não é possível materializar, porque temos máquinas que ainda não estão cá e também é normal que os produtores não investam naquilo porque depois não há mercado. Não nos podemos comparar facilmente como fazemos, comparamos com o Brasil ou comparamos com Portugal e a razão é simples. Lá existe mercado para esse tipo de ambição. Em Angola não existe mercado. Mas depois também podem dizer, se calhar se houverem as máquinas depois vai começar a suscitar mercado. Não é de todo verdade, porque já há aqui gente que fez investimento megalómano em várias outras coisas que são superiores àquilo que a capacidade do mercado tem de suportar. Portanto, quando se faz um negócio, voltando atrás, o marketing entra no sentido de haver estratégia, de perceber até que ponto esse determinado produto ou serviço tem elasticidade para crescer. Caso não haja elasticidade para crescer, o investidor não vai investir porque não vai ter retorno a curto, médio e longo prazo. Claro. Isso leva-nos aqui também a uma outra, pronto, não é bem percepção, mas é fruto da realidade, que é a componente da formação. A nível de institutos e universidades, para esta área específica, design gráfico, produção artística, direção artística e etc., nós temos uma inexistência, nem vou dizer déficit, mas temos uma inexistência em termos de formação como tal. Sim, se nós formos olhar para o número da população existente e de pessoas com interesse em evoluir ou em crescer nessa área, e vermos versus o número de pessoas com formação na área ou com alguma informação também, porque primeiro passa da informação para depois haver formação, é realmente incipiente. O número de pessoas que existe não chega para cobrir a demanda. E depois também é preciso haver pessoas de qualidade. E quando falo na qualidade também falo aqui um bocado na cultura dessas pessoas de fazer, de entregar. Acho que é preciso nós melhorarmos aqui determinados outros aspectos para trás, para começarmos a confiar totalmente num quadro nacional para fazer aquilo que hoje, preferencialmente, temos um quadro estrangeiro a fazer. Certo. Neste sentido também, fora a Unitel, há muitas outras marcas nacionais e já aqui foram mencionadas que têm estado a destacar-se. Mas qual é o fator realmente diferencial? O que é que faz realmente o consumidor ou o público, de uma forma geral, olhar para uma marca e se calhar preferir aquela em detrimento das outras? Eu há pouco tempo falei aqui do insight, que no fundo, se formos traduzir, é a informação, aquilo que se quer efetivamente adressar quando se faz um briefing para se mudar uma determinada atitude ou um determinado comportamento. Neste momento, nós não fazemos campanhas que consigam converter vamos dizer, o consumidor
de uma determinada marca para outra. Na realidade, nós, do ponto de vista de publicidade, aquilo que fazemos hoje em Angola serve apenas para indicar onde o consumidor poderá encontrar um determinado produto ou um determinado serviço para satisfazer uma necessidade. Porque depois a disparidade entre quem faz e quem pensa que faz é enorme. Quando tens, imagina, duas marcas no mesmo segmento, tu tens uma que efetivamente faz muito para a coisa acontecer, tanto que se essa falhar, depois de 20 anos falhar uma vez, ela é totalmente elucidada. Quando tens uma outra ou outras que passam a vida toda a falhar, são os falhanços autênticos, já ninguém lhes liga, mas se tiveres aquela de referência que por algum motivo acontece alguma coisa que não é possível, não é humanamente possível controlar, já tens um backlash por causa dessa situação. Portanto, penso que neste momento aquilo que se está a fazer em Angola serve apenas para demonstrar onde existe a possibilidade de satisfazer uma determinada necessidade. Não tens ainda aquilo que tu possas fazer, dizer que o one-to-one, em que tu possas olhar para aquilo que uma marca está a fazer do ponto de vista de valor e a outra está a fazer que faça-te mudar. Na maior parte das vezes o consumidor muda de um lado para o outro por uma questão muito simples: customer care. A forma como os produtos são apresentados, a forma como o cliente é tratado num determinado estabelecimento, a forma como os problemas dele são resolvidos, a interação que ele tem com a marca, que depois o somatório dessas coisas todas é que faz com que ele tenha um amor especial e diga: daqui eu não me movo porque tenho aqui condições para continuar a receber mais e mais e mais. Pois é, e isto leva-nos aqui para o campo da criatividade, ou seja, as campanhas que são produzidas, e a Unitel já produziu inúmeras, muitas delas estão até hoje na memória do público, as pessoas quando se lembram das campanhas referem, mas para ti qual foi até hoje a campanha assim mais disruptiva que já foi produzida em Angola? Olha, eu vou começar por uma campanha da Unitel, em que nós tínhamos o desafio de continuar a falar de telemóveis, sendo que é boring dizer o óbvio. E nós pensamos como é que nós vamos chamar a atenção do nosso consumidor para olhar para um telemóvel que temos disponível nas lojas. Nós passamos por uma fase em que tínhamos uma ruptura de stock e passamos de repente a ter algum stock, um stock considerável. E os anúncios de telemóvel, se conhece, geralmente é olhar, olha, tem uma câmera XPTO e ele gira e faz isto e faz aquilo, que é uma coisa subejamente conhecida, e na realidade o telemóvel, na nossa realidade, serve para acessibilidade. A pessoa precisa de um telemóvel para pôr um SIM card e depois falar. Nós fizemos uma campanha que chamamos, por exemplo, o Big Nelo para ser o endorser da campanha. E na realidade falávamos de um telemóvel de uma marca em específica. E fizemos como se fosse efetivamente um filme de ação, à la James Bond, e que no fim as pessoas prestaram atenção àquilo que nós estávamos a fazer, que era cumprirmos com o primeiro propósito da comunicação, que é efetivamente chamar a atenção, e depois apresentamos isso. Acho que nós fomos bastante disruptivos quando enverdamos por esse caminho. Ao longo dos últimos anos nós temos feito várias e variadíssimas coisas nesse sentido. Também fizemos uma campanha do nosso portal, o FIT, que eu me lembro que foi, para mim, foi das melhores campanhas que fizemos. E sem esquecer as campanhas de Natal, em que nós praticamente colocamos toda a nossa carne no assador e levamos as coisas para a frente. E por falar nisso, as campanhas de Natal acabam por ter sempre... Pronto, elas trazem aquele pendor muito menos comercial, é muito mais inspiracional, muito mais emocional até, e que conecta logo as pessoas, não propriamente a um produto, a um serviço, embora haja sempre uma oferta disponível nesta fase. Nesse sentido, nós podemos dizer que as marcas em Angola, elas já conseguem captar aquilo que são as reais necessidades do consumidor e depois adaptar-se a essas necessidades. Falamos sim um bocado a nível da Unitel, e como disse muito bem, isso faz parte até da estratégia, o marketing é isso, mas de uma forma geral, consideras que isso já acontece? Sim, penso que sim. Nós temos cada vez mais informação, nós
em Angola, todas as marcas temos cada vez mais informação e temos cada vez mais uma missão, um propósito, e penso que a maior parte delas hoje está nesse mercado, inserida nesse mercado para cumprir com aquilo que é o seu propósito principal, as suas valências principais. E tenho visto coisas interessantes, falando aqui um bocado sobre as campanhas de Natal que nós fazemos. Penso que o Natal é uma época de esperança para toda a gente, quer acredite, quer não, quer professe, quer não. É um momento em que as pessoas estão um bocado mais sensíveis e mais suscetíveis, com uma esperança diferente no sentido de mudar alguma coisa no ano que vem a seguir. E nós tentamos acompanhar essa trend, no fundo, passando aqui uma mensagem de continuidade e se calhar mostrando caminhos de coisas que podem eventualmente funcionar melhor do que o ano que terminou. Porque se o ano que termina foi duro, acho que é importante nós passarmos aqui essa esperança de que, apesar de tudo aquilo que te aconteceu, podes continuar a acreditar que existe um futuro pela frente. Teodoro, a pirâmide de Maslow diz-nos que as nossas decisões, as decisões do consumidor, de uma forma geral, são ditadas por uma hierarquia de necessidades. Ou seja, não se pode ou não se deve ambicionar bens de produtos ou bens de consumo de um nível superior sem suprirmos as nossas necessidades de base. Nesse contexto, o consumidor angolano também consegue já, nesta fase, fazer essa distinção, ou seja, ele só ambiciona realmente produtos de maior valor quando todas as necessidades de base já estão supridas, e até que ponto isso influencia na sua decisão de compra de um produto ou não? Eu vou responder a essa pergunta, mas antes disso deixa fazer aqui um parênteses, que quando nós queremos ser inteligentes temos que usar linguagem simples, né? Certamente as pessoas não entenderam muito bem essa história de Maslow. Para explicar aqui de forma muito básica, que até as minhas filhas de 4 anos conseguem entender, é a ideia de que todo homem acaba de fazendo tudo o que pode e o impossível para satisfazer as suas necessidades. Sim, se quiser que se responda à pergunta que me fez, sim, hoje, independentemente de uma pessoa ter outras necessidades que são as mais básicas, ela tem uma aspiração social e emocional que responde a todo o arquetipo da pirâmide de Maslow, mas isso no fim do dia não a impede de aspirar a ter outras coisas melhores ou outras coisas mais. Se calhar, mesmo até no nosso negócio, podemos ter eventualmente clientes que não conseguem suportar a despesa mínima que nós temos, ou o tarifário mínimo, mas ele, por ter outras necessidades associadas a tudo aquilo que ele tem de satisfazer, no fim do dia acaba tendo que também satisfazer essa parte. Mas sim, acho que a tua pergunta foi também resposta, porque acabou fazendo uma síntese sumário de tudo aquilo que é efetivamente a pirâmide de Maslow. Então, nesse sentido, podemos dizer que sim, que o consumidor é tomado por... Esta tomada de decisão do consumidor tem muito a ver com as condições sociais ou económicas que dispõe. Sim, as condições sociais e económicas do consumidor fazem toda a diferença no processo da decisão ou da tomada de decisão por uma marca ou por outra. Isso é sem sombra de dúvida, mas sabe que à medida que vai crescendo o poder de compra do consumidor, ele vai adaptando a despesa àquilo que é a aspiração que ele tem. Se ele hoje comprava, imagina, uns chinelos da marca Teodoro, se calhar amanhã ele compra um da marca Janira, porque já tem uma capacidade de compra maior e porque se calhar a marca Janira utiliza aqui técnicas ou ferramentas do marketing que percepcionam no consumidor de que elas, do ponto de vista de prestígio, são melhores do que a Teodoro, embora obedeçam ao mesmo propósito. Se nós formos olhar, por exemplo, para 2 relógios diferentes, há aquelas marcas que estão muito mais bem posicionadas, mais bem conceituadas, mas depois o propósito dos 2 relógios é apresentar horas e os 2 estiverem certos, embora para 1000 relógios ou 1000 horas existem 1000 relógios, ele vai obviamente que adaptar o gosto dele à capacidade que ele tem de comprar relógios supostamente mais prestigiantes. É basicamente isso.
Certo. E por falar aqui em canais e estratégia, em termos de digital, tendo em conta até que este é o tópico aqui da nossa conversa, é marketing, a era digital. Qual é que tem sido a estratégia de digital da Unitel? Bem, nós não vamos entregar o ouro todo ao bandido, obviamente, né? Que ele também está do outro lado da tela nos assistir. Mas, obviamente, que nós primamos pelas técnicas que o mercado nos ensina. Hoje em dia, como eu disse, isso já é ciência. Não é, obviamente, rocket science, mas é ciência. E, no fundo, nós usamos todas as técnicas possíveis e disponíveis para chegar mais rápido ao consumidor. No passado era muito mais fácil, mas hoje, se fores olhar para os canais digitais que vieram como uma alternativa, uma perspectiva de fazer com que a minha mensagem chegasse mais facilmente a ti, caso estivesses em Angola, em Portugal, nos Estados Unidos, na África do Sul, onde quer que fosse, hoje elas também perceberam que aquilo pode se tornar um negócio, e se eu quiser fazer chegar a mensagem até ti, tenho que naturalmente patrocinar ou pagar para que a mensagem consiga chegar às pessoas que eu quero. E basicamente nós utilizamos todo esse tipo de estratégia para garantir que a informação chega ao cliente que eu quero. Nem toda a informação está disponível, se às vezes não vires no teu pacote da rede social ou no website, é porque a informação não era para ti e ela há de chegar para ti da forma mais adequada ou melhor segmentada possível para que ela chegue e depois você tenha uma reação ao call to action que nós vamos estar a fazer para que você tenha um objetivo de compra ou uma interação com a marca. Nem toda a interação que nós fazemos é comercial. As pessoas não são só comerciais, são outras coisas também. Então nós tentamos que todo esse tipo de emoções que estão disponíveis lá fora estejam também disponíveis nas nossas plataformas para garantir que isso aconteça. Nós sabemos que por essa situação de pandemia, por exemplo, muita gente está em casa. Nós desenhamos uma plataforma de raiz, a NetShows, em que vamos agregando vários conteúdo que é produzido especialmente por produtores nacionais para garantir que surja uma indústria, e queremos acordar, por exemplo, também a indústria do teatro, mas para isso é necessário que as pessoas tenham conteúdo para ver, e aquilo que é a perspectiva, pelo menos das telecomunicações, é que grande parte do consumo de dados, pelo menos aí até 2025, alguns 2030, 70% do conteúdo dos dados que vão ser consumidos vão ser a ver vídeo. Então nós, atentos a essa realidade, também estamos a tentar criar aqui uma cultura pela produção e pela canalização desse conteúdo para as nossas plataformas e garantir que esses produtores também são remunerados, ao invés de simplesmente partilharem numa rede social em que eles não têm benefício absolutamente nenhum, apesar de terem tido um desperdício ou uma despesa quando produziram conteúdo. Ou seja, esta adaptação em tempos de pandemia foi necessária. Há quem diga que era uma evolução que já se esperava e a pandemia veio acelerar, e a Unitel, como sempre, na vanguarda daquilo que são as tendências, tanto de produção como partilha de conteúdos. Sim, é verdade. Mas é preciso dizer aqui que a nossa digitalização, a nossa transformação digital começa desde a gênese. Desde alguns em 2002, quando nós decidimos fazer a primeira chamada, nós começamos efetivamente essa transformação digital. Só que sempre nos foi dito que havia de haver um booming qualquer que ninguém sabia exatamente o que é que era. E isso estamos a experimentar aqui hoje. O facto de nós estarmos em teletrabalho, estarmos com mais 50% da força de trabalho em casa e a garantir que os nossos serviços têm efetivamente a mesma performance e as pessoas consigam utilizar dos nossos produtos ou dos nossos serviços, se calhar com a mesma facilidade ou com mais, e porque nós tivemos que criar canais que ofereçam maior acessibilidade ao consumidor no fim do dia. Agora, se me perguntares, é essa tal disrupção de que se falava? Nós ainda não sabemos, não estamos em condições de afirmar que sim, é desafiadora, não estávamos à espera disso, mas se calhar pode acontecer um outro evento qualquer que nos desafie a ir muito mais além. Mas penso que essa disrupção que agora aconteceu, esse modelo de shop streaming, para explicar que hoje as pessoas mais facilmente fazem compras através de um canal digital, vai continuar. Essa interação que é cada vez mais digital vai continuar. Eu vejo hoje algumas pessoas também tornarem-se introvertidas a partir do momento em que percepcionam que elas querem mais falar
por SMS do que às vezes falarem por voz, ou as mensagens do texto no WhatsApp começam a ser mais comuns. Eu gosto desta realidade por uma razão simples, porque nós passamos por um momento de iliteracia muito elevado, e quando as pessoas começam a ter efetivamente mais vontade de escrever, isso quer dizer que elas também têm mais vontade de ler. E nós temos estado a disponibilizar canais até com zero data, ou seja, que não se paga nada para navegar, para que as pessoas possam aprender. E fico efetivamente triste quando alguém comete erros ortográficos que, ao invés de outrem corrigi-lo, opta por fazer bullying. Eu costumo dizer que nos debates em que alguém está a ser incompreendido ou não consegue passar a mensagem que quer, só se ri quem está distraído. Muito bem. E sendo assim, qual é então, como é que vê o futuro digital da Unitel? A resposta mais simples do futuro digital da Unitel é que o futuro é agora. Tudo o que estamos a fazer hoje tem como visto o futuro. Nós já começamos a falar no 5G, em que estamos a pensar que vamos ter débitos mais elevados. Já começamos a falar que vamos entregar internet na casa das pessoas, seja por ligação fibra ou por ligação de rádio. Ou seja, temos muitas coisas que temos estado a anunciar que pensávamos que se calhar fosse mais profícuo para o nosso negócio fazer essa adoção, se calhar daqui a 2 anos, que vamos começar agora. Ou seja, estamos a antecipar tudo aquilo que temos pensado e planeado em função daquilo que temos de informação de mercado e de crescimento do próprio mercado e de capacidade e poder de compra e evolução do consumo. Nós vamos ter que impulsionar isso, ou seja, aquilo que ainda não fizemos até o momento, vamos criar condições para que isso aconteça para o futuro. Muito bem. Teodoro Fernandes, muito obrigada por esta conversa. Ficamos aqui então nesta 6ª edição do Unitel Go Talks. Até à próxima.